Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e nós estamos no canal A Tribo de Dan. Este é o programa A Classe dos Professores, que toda semana traz informações bíblicas com base nos temas propostos pela, pela lição da Escola Sabatina. Se você gosta de conteúdo bíblico, se você gosta de conteúdo a respeito da palavra de Deus, é, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal, que isso vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Durante todo o trimestre, nós estamos estudando como aproximar o nosso relacionamento com Deus. E nesta semana nós estudamos a questão do arrependimento e do perdão. Na semana passada, nós falamos sobre pecado. E ao falarmos a respeito do pecado, eu comentei que o pecado é uma, uma forma de nos afastarmos de Deus. Aliás, a definição de pecado é estar afastado de Deus. Isso é a definição de pecado. E quando nós pecamos, é necessário uma reaproximação. Cristo paga o preço dessa reaproximação, mas nós precisamos aceitar o preço pago por Cristo Jesus. Eu digo aceitar porque muitas pessoas acham que as coisas que são ofertadas, elas já são inerentes a nós, mesmo que nós não tenhamos nenhum papel a desenvolver na aceitação daquilo que foi ofertado. Deixa eu explicar melhor. Imagine que você está entrando numa loja e nesta loja é oferecido os produtos que você tem que comprar, mas também é oferecido alguma coisa de brinde grátis para que você tenha. Vamos imaginar que no balcão da loja tem ali uma quantidade de balas. É, Aquelas balas são de graça, elas são brindes da loja, mas elas não são do cliente da loja até que ele estenda a mão e pegue as balas para si. Claro que guardadas as devidas proporções, né, do que eu estou falando, a salvação ela tem essa ligação, essa mesma função. Ela é de graça, mas nós não a temos automaticamente por ela ser de graça. Nós temos que aceitar a salvação para que ela seja de fato nossa. Então, ela é de graça, oferecida por Cristo Jesus, mas se eu não aceitar, eu não tenho posse dela. E o ponto da aceitação é o arrependimento. Ou seja, quando que eu demonstro que eu aceitei a salvação? É quando eu me arrependo. É o arrependimento que é a parte humana dessa religação com Deus. Ou seja, é quando nós mostramos que aceitamos a salvação, é quando nós nos arrependemos. É, esse é o ponto. O ponto agora do ser humano pecador se arrependendo daquilo do pecado cometido. E aí eu quero chamar a atenção para um texto que está em 1 João, capítulo 1, verso 9, que está escrito assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados, aqui nós temos um ponto importante. Confessar os pecados não é necessariamente confessar um para com o outro ou confessar para uma autoridade religiosa. Nós temos que confessar, talvez, os pecados para as pessoas que nós ofendemos, lesionamos com os nossos pecados. Mas a confissão de pecados aqui relatada é uma confissão de pecados para Deus. Nós temos que confessar os nossos pecados para Deus. Esse é um ponto que não podemos esquecer. Precisamos confessar os nossos pecados para Deus. Mas a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nos purificar da injustiça não são as injustiças que nós sofremos, mas são as injustiças que nós cometemos. Ele nos purifica das injustiças que nós cometemos. E é claro que o primeiro ponto para a gente trabalhar essa questão é o ponto de que é preciso o reconhecimento de que nós estamos errados. É aí que a lei entra.
A lei, ela nos mostra o quanto nós estamos errados. A lei não nos justifica, a lei não nos purifica, a lei não nos salva, mas ela nos mostra o quanto nós estamos errados. Sem a quebra da lei, não tem pecado, porque o pecado é a quebra da lei. A gente já viu isso aqui anteriormente. Ora, se não tem pecado, eu não estou separado de Deus. Se eu não estou separado de Deus, eu não preciso me religar a Deus. Se eu não preciso me religar a Deus, eu não preciso de alguém que pague o preço de estar religado a Deus. E se eu não preciso de alguém que pague o preço de estar religado a Deus, então eu não preciso do sacrifício de Cristo na cruz. Anular a lei é anular a necessidade da salvação. É por causa da quebra da lei que nós precisamos da salvação. Portanto, se nós não temos lei, não tem quebra da lei. Por isso, não há necessidade de salvação. Esse o grande engano, um dos grandes enganos que Satanás faz, ao tentar convencer as pessoas de que elas não precisam de salvação, porque a lei deixou de valer, porque a lei não é mais válida. E aí, esse reconhecimento passa por uma necessidade da gente não ficar justificando os nossos erros. O errado é errado. Não existe justificativa para o pecado. Então, tem pessoas que tentam justificar os seus erros. Justificar os erros, justificar o pecado, é você dar razão para ele, razão para o pecado. Não há justificativa. Ah, mas é injusto, mas não sei o quê. Eu vejo assim, alguns cometerem, não cumprirem com seus compromissos com Deus, porque os seus líderes religiosos também falharam com Deus. Ora, o líder religioso falhou, isso não quer dizer que eu devo falhar porque o meu líder falhou. Mas ele fez. Ele fez é uma questão dele com Deus. Eu com Deus é uma outra questão. Isso me faz lembrar das Crônicas de Nárnia, quando na crônica do Príncipe Caspian, quando o Aslan, que representa Jesus, encontra com Lucy, que é a luz, né? A menininha que representa a luz, né? E ele fala para Lucy assim: Lucy, reúna os seus irmãos e me encontre, e vá me encontrar. E aí a Lucy tenta reunir os irmãos, não consegue, os irmãos acham que tem uma coisa mais urgente do que encontrar Aslan, e aí a gente tem que entender, diferenciar o que é urgente e o que é importante. Às vezes o urgente engole o importante. É, então eles tinham uma guerra a travar e isso era mais urgente do que encontrar Aslan, mas encontrar Aslan era mais importante do que travar a guerra. E aí eles não vão. Num dado momento que a guerra está perdida e somente Aslan se torna o recurso para vencer a guerra, eles falam para Lucy assim: vai atrás de Aslan. E quando a Lucy finalmente encontra o Aslan pergunta assim: por que você não veio me encontrar? Lembra que a primeira ordem para ela foi: reúne seus irmãos e venha me encontrar? Aí ela não vai encontrar o Aslan, aí o Aslan pergunta: por que você não veio me encontrar? Então a Lucy responde: porque os meus irmãos não vieram. O Aslan então pergunta: por que isso te impediu? E essa pergunta do Aslan é muito significativa, porque a desculpa que Lucy tinha para falhar com o Aslan, na verdade não significava nada. E muitas vezes a desculpa que nós temos para falhar com Deus, muitas vezes não significa nada. Mais uma vez, o meu líder não é um líder cristão de verdade, então eu posso falhar com os meus compromissos com Deus. O líder é o líder, você é você. Lá na história, a Lucy era a Lucy, e os irmãos dela eram os irmãos dela. É, porque os irmãos dela não foram fiéis a Aslan, não quer dizer que ela deveria ser infiel. Mas ele mereceu que eu agisse desta forma, é, anticristã, não cristã com ele, porque ele é uma pessoa assim, assim.
O que ele é não pode mudar quem você é. Uma outra situação que eu acho interessante, um meme de internet, é que uma caixa de supermercado está atendendo um cliente e aí o cliente é extremamente deselegante com ela, é mal educado, xinga, fala mal, grita com ela e aí a caixa do supermercado fala, termina de fazer o trabalho dela e fala assim, tenha um bom dia, senhor, muito obrigado por ter vindo aqui. E o cliente que estava atrás ficou assim, ué, ele foi tão mal educado com você, por que você continuou sendo educada com ele? E aí ela responde: o que ele é não pode mudar quem eu sou. Então, o que os outros fazem não pode mudar o cristão que você é. Você é um cristão. O que os outros fazem é o que eles são, não o que você é. Se são mal educados, se são agressivos, se são desonestos, o que eles forem, é, eles é que são, não você. Então não pode mudar quem você é. As desculpas, nós damos desculpas para um pecado e aí nós acabamos dando razão para o pecado. Não existe desculpas, desculpas no sentido de motivos para pecar. O pecado é injustificável, no sentido de que não há justificativa para ele. Não há nada que possa explicá-lo de maneira que seja adequada, que valide ele. Não existe nada que pode explicá-lo de maneira que valide. Ele pode ter até explicação, mas nenhuma dessas explicações vai validar o pecado. Ele foi agressivo porque o outro foi agressivo primeiro. É uma explicação, não valida o pecado. Ele deixou de se comprometer com Deus porque os seus líderes não eram comprometidos com Deus. É uma explicação, não justifica o pecado. Então, não valida o pecado. Não valida o pecado. Então, nós temos que parar de dar desculpas. E essas desculpas podem enganar todo mundo. Pode enganar quantas pessoas você quiser. Essas desculpas nunca enganarão a Deus. A gente se esquece que eu não estou tentando convencer o meu pastor para entrar no céu. Eu não estou tentando convencer o meu líder de igreja para entrar no céu. Eu não estou tentando convencer os meus irmãos da igreja que eu mereço o céu. Eu estou diante de Deus. É Deus que decide se eu vou entrar e se eu não vou entrar. E um coração sincero que abertamente confronte Deus é melhor do que um coração hipócrita, né? Um coração hipócrita que fique bajulando Deus, mas não é convertido. Então, nós não temos e nem podemos esconder nada de Deus. Não temos nada a esconder e nem podemos esconder nada de Deus. E a gente precisa falar para Deus abertamente: Senhor, isso aqui nós falhamos, nós erramos e eu preciso mudar, porque eu quero estar no céu. Não adianta falar: Senhor, eu falhei, mas olha o tanto que ele me irritou. Olha o tanto que ele me perturbou. Olha a roupa que ele usou. Não adianta nada, isso não muda nada. Você falhou porque você quis. Ninguém pode te forçar a pecar. Você pode ser, é, você pode ser induzido, você pode ser fortemente incentivado, mas forçado não. Todos os que pecam, e todos nós pecamos porque nós resolvemos, aceitamos as sugestões do diabo. Mas ele não nos forçou a aceitar a sugestão. Ele nos induziu, mas ele não nos forçou. É por isso que a Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ninguém é forçado a pecar. Bom, então a gente não pode justificar o pecado. Não pode ficar justificando o pecado, né? E aí, aqui vale a pena a gente entender o porquê nós nos arrependemos. Porque não é porque entendemos que fizemos algo errado. Não. Não é porque nós buscamos explicações que vão nos mostrar que nós estamos longe do céu, não estamos indo para o céu, não estamos. Nada disso. Nada disso. Nada disso é o motivo de nos arrependermos.
O motivo de nos arrependermos é porque nós entendemos como Deus se sente quando nós pecamos. Nós entendemos como nós ferimos o coração do nosso Deus quando nós pecamos. Esse é o motivo para que a gente se arrependa. A gente se arrepende porque a gente passa a entender como Deus se sente quando nós pecamos. Esse é um grande motivo para a gente se arrepender. E ele deixa isso claro no livro de Oséias. O livro de Oséias mostra como Deus se sente quando nós pecamos. E ele apresenta isso de maneira muito forte, porque ele pede para Oséias casar com uma mulher adúltera. E aí Oséias obedece a Deus. Ele casa com a mulher adúltera. E aí essa mulher, ela, enquanto casada, comete mais adultérios, ou seja, ela quebra a aliança de casamento que tinha com Oséias, ela prefere viver na prostituição do que viver como alguém que é casada e tem uma família e tudo mais. Ok. E aí, ao invés de Deus falar assim, Oséias, é o seguinte, vai, a lei te dá autorização de você ir lá acusar essa mulher será apedrejada, junto com os amantes. Tá? Não era só a mulher, o amante também era apedrejado. Mas ao invés de Deus falar isso para Oséias, o que Deus fala? Oséias, vai lá, busca a mulher que adulterou e faz o seguinte: traz ela de volta para casa, reestabelece a dignidade dela, reestabelece a honra dela. E aí Oséias faz tudo isso, mas a mulher está grávida. E aí os filhos não são de Oséias, e Oséias tem que cuidar dos filhos como se fosse dele. E aí é como se Deus falasse assim: Oséias, você está sentindo isso? Sentiu o peso da traição, sentiu a dor da traição, sentiu como é criar filhos que não são seus, filhos que são fruto de um pecado. Pois é, Oséias, é isso que eu sinto quando vocês, o meu povo, me trai, peca, quando o meu povo erra. É assim que eu me sinto. Mas isso não muda o que eu sinto por vocês. Isso não muda a forma que eu quero me relacionar com vocês. Eu vou, busco vocês lá no centro da sua traição, lá no meio da sua traição, eu busco vocês e eu trago vocês de volta para perto de mim, restabeleço a dignidade de vocês, lido com as consequências do pecado de vocês e estou junto de vocês. É isso que Deus faz. Portanto, é a forma como ele trabalha. Mas o grande motivo para o nosso arrependimento, e acho que o grande motivo para o arrependimento da esposa de Oséias, é exatamente ver como Deus se sente em relação ao nosso pecado. Assim como ela viu como Oséias se sentia em relação ao pecado dela. É, é por isso que a gente se arrepende. A gente não se arrepende por causa do medo do inferno, porque nós queremos o céu, então, para quê? Para alcançar o céu, eu preciso me arrepender. Não, não é por nada disso. Nós nos arrependemos porque nós entendemos como nós ferimos o nosso Deus. Bom, e aí nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento verdadeiro passa por algumas fases. Assim como nós amamos, porque Deus nos amou primeiro, ou seja, o nosso amor a Deus é uma resposta do amor que Deus tem por nós, a nossa tristeza pelo pecado é uma resposta por sabermos que Deus está triste. Então, o primeiro passo é nos entristecermos, porque nós ferimos o nosso Deus. Segundo passo, é uma tomada de decisão de mudança de vida. Ou seja, nunca mais eu vou cometer os erros que levaram a tristeza no rosto do meu Deus. E terceiro, e esse passo às vezes demora, é uma luta, é uma briga constante contra a nossa própria natureza pecaminosa caída, mas é necessário. Terceiro passo, na medida do possível, reparar o erro cometido, né? O Zaqueu tentou reparar ali, inclusive cumprindo a lei, né? Quem roubava tinha que devolver 4 vezes mais aquilo que foi roubado. Zaqueu, essa era a punição para o ladrão, né? Zaqueu então resolve que vai devolver 4 vezes mais daquelas pessoas que ele tinha fraudado, mas o pecado tem o arrependimento tem essa lógica, o arrependimento tem essa lógica de retribuição, reparação do erro
que foi cometido. Quando é possível, tem erros que não são possíveis reparar. Paulo lidou com erros que, por mais que ele se tornou um grande evangelista, salvando muitas pessoas, ele nunca pôde devolver a vida dos cristãos que ele tirou quando ele era perseguidor da igreja. Ele não conseguiu reparar esse erro, mas essas pessoas que sacrificaram a sua vida em nome de Jesus, essas pessoas estão salvas. Jesus, sim, vai reparar o erro de Paulo, mas o Paulo mesmo não pode. Então ele passou a vida toda entristecido por não poder reparar esse erro. Mas, na medida que é possível, nós reparamos o erro que cometemos. Bom, no fim das contas, e aqui eu já vou para o encerramento, o único que vai trazer justiça para os nossos pecados e vai cobrir os nossos pecados e vai limpar os nossos pecados, esse é Cristo Jesus. O Davi procurou, e a gente viu isso na última lição, cobrir o seu pecado, encobrir o seu pecado, e não conseguiu. Adão e Eva também tentaram cobrir o seu pecado com folhas de figueira e não conseguiram. É necessário que a cobertura dos pecados seja a cobertura adequada dos pecados. E essa cobertura adequada só pode vir de uma mão, de um ser, de um Deus provedor. E essa questão é bem colocada quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e essa história eu vou querer ler com vocês, é a história de uma festa, né, que foi preparada, e ali o dono da festa teve uma ingrata surpresa, mas ele resolveu da melhor forma possível. Olha só como é que está essa história. Está em Mateus capítulo 22, verso 1 até o verso 14. De novo Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei um banquete, e os meus bois e os animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. E um para o campo, outro para o seu negócio. Outro, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atiram-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa história, ela tem muitas nuances. Eu não vou tratar de todas elas aqui, quem sabe num outro momento. Aqui eu quero falar sobre as vestes. O rei não deu apenas o convite, né? Tem uma questão cultural que são feitos dois convites. Aqui o rei estava falando do segundo convite. O primeiro convite foi aceito por aqueles convidados originais da festa e eles iam participar da festa, só que por algum motivo eles desistiram de participar da festa. Quando o segundo convite chegou e o rei já estava tudo preparado para eles, não vou mais não.
E aí o rei ficou muito chateado com essa situação, uma questão cultural lá, porque eles tinham pouca comida, então quando você ia fazer uma festa, você preparava exatamente aquilo que as pessoas iam comer, né? Mas esse é um contexto de um outro momento. Quando ele convida os outros ali que, que saíram pelas ruas, pelos becos, pelas esquinas, chamando todo mundo para a festa, porque os convidados originais não iriam mais participar, eles deram roupas para essas pessoas participarem da festa. E essas roupas eram as roupas que eram dignas da festa. Mas alguém, por algum motivo, resolveu não usar as roupas e estava com vestes indignas, as vestes dele mesmo, as vestes próprias. E aí o rei falou assim: mas por que ele não quis usar as roupas que eu entreguei? Por que ele está usando as roupas, essas roupas que são indignas? E aí ele não conseguiu se justificar, não conseguiu explicar por que ele não abriu mão das antigas vestes. Como eu disse, não há justificativa para os nossos erros. Não tem como. Diante, você pode justificar para o pastor, talvez ele tenha conseguido justificar ali para o porteiro, depois para o segurança, depois para alguém mais ali dentro da festa, mas quando chega diante de Deus, não tem justificativa. Ele ficou mudo, porque ele sabe que as mentiras que ele contou a respeito dos erros dele para não usar as roupas não funcionariam com o rei, ou seja, não funcionam com Deus. E aí a gente vai perceber que não adiantou nada. Todas as mentiras que nós contamos ao longo da vida, as únicas pessoas que nós estamos enganando é a nós mesmos. Eu estou justificando os meus erros e me enganando. Sou a única pessoa que está sendo verdadeiramente enganada. E aí o rei fala: olha, se ele não tem as vestes dignas, joga para fora. O que cobriu a vergonha de Adão? Foram as vestes feitas por Deus de pele de animais. O que cobre a nossa vergonha? São as vestes entregues pelo rei. Elas nos tornam dignos. O trabalho do rei, o sacrifício do rei, o que o rei fez por nós é que nos torna dignos de sermos participantes da festa. É isso. É isso que nos torna dignos de sermos participantes da festa. O resto não interessa. O resto não importa. Portanto, é que a partir de hoje, quando olharmos para os nossos erros, pensemos na tristeza que nós colocamos no rosto de Deus e vamos viver uma nova vida, uma vida que não vai, que nós nos entristecemos por nossos erros, decidimos não mais errar e vamos tentar reparar os erros cometidos no passado. E vamos também viver uma vida em que nós busquemos as vestes oferecidas por nosso Deus para cobrir a vergonha do nosso pecado, encobrir o nosso pecado, como está no Salmo 32. E assim nos tornarmos dignos, não por causa dos nossos atos, mas por causa daquele que nos veste, por causa daquele que nos deu as vestes para entrarmos na festa do nosso Deus. E que Deus abençoe você.